na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Nós temos a cada manhã de primeiro domingo compartilhado uma porção dessa carta com os irmãos. E já foi feita a exposição do primeiro capítulo todo, quando aprendemos sobre a importância das provações, de passar com alegria, perseverar nas provações até a perfeição. Fomos ensinados a importância de colocar a palavra em ação, porque a palavra do nosso Deus é viva, e o autor já nos desafiou a ser não somente ouvintes dessa palavra, mas praticantes dela, especialmente no socorro aos mais necessitados, e bem como não falar o que não deve, usando bem a língua. No capítulo 3 ele vai retomar em detalhes esse assunto do bom uso da língua, e agora no capítulo 2 ele vai, de um modo muito prático, nos ensinar que a fé leva às obras. E já nesses 13 primeiros versículos leva a obras, colocando os devidos valores em prática, as devidas prioridades em prática. Então leiamos, irmãos, Tiago 2, de 1 a 3, diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratar-lhes com deferência o que tem nos trajos de luxo, e lhe disseres: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo no estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto vós, outros, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, nem matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia
triunfa sobre o justo. Oremos uma vez mais. Senhor, ilumine nosso entendimento, fala ao nosso coração. Faz com que o falar de meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor Deus, nosso caminho, Redentor meu. E usa-me, Deus, para que a Tua igreja seja abençoada pelo ensino da Tua palavra, Deus. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Você já foi chamado de pé rapado? Alguém já te chamou de pé rapado? Você gostou? Acho que ninguém gosta, né? Por mais que a gente saiba que às vezes a gente está sem um tostão furado na carteira, por mais que a gente saiba que às vezes a grana está curta e o mês está comprido, ninguém gosta de ser chamado de pé rapado, né? E você sabia que essa expressão de pé rapado surgiu na porta da igreja? Você sabia disso? As igrejas, especialmente igrejas católicas, né, elas tinham, alguém teve a ideia de colocar um dispositivo ali na entrada da igreja, antes dos degraus, um dispositivo assim cravado no chão, como que uma lâmina, uma chapa, em que os pobres que não tinham suas carruagens, não tinham suas carroças, sequer tinham um cavalo para vir da sua casa até a igreja, mas vinham de longe para prestar o seu culto na igreja católica, para participar da sua missa, e chegavam literalmente com os pés com barro. E para não sujar o espaço do culto, alguém teve a ideia de colocar ali essa pecinha, que a pessoa chegava e antes de entrar na igreja, ela raspava o pé, e daí o pé rapado. Porque era o mais pobre que tinha que raspar o pé na porta da igreja para entrar dentro da igreja. Então você veja, queridos, que o texto que lemos é super atual e que, embora a carta de Tiago seja provavelmente a mais antiga das cartas e dos escritos do Novo Testamento, o assunto é super atual, porque veja, séculos depois surge essa prática de rapar o pé antes de entrar na igreja e que depois levou a esse título pejorativo de pé rapado. E hoje ainda existe na igreja aquilo de um irmão olhar para o outro e pode até não falar, mas pensar, isso aí é um pé rapado. Isso em outras igrejas, é lógico, não na igreja presbiteriana de Interlagos. Isso é um problema que as outras igrejas têm. A gente sabe que às vezes a gente cai nessa tentação, né, irmãos? De olhar para o irmão, olhar para o outro e achar que por alguma condição social, financeira, algum irmão merece receber um pouquinho mais de atenção, merece ser tratado de uma forma diferente. E veja que é justamente nesse ponto, às vezes pouco falado, mas que o escritor Tiago, muito provavelmente o meu irmão de Jesus, Tiago, vai levar os crentes praticarem a sua fé. A segunda metade do capítulo 2, ele vai com detalhes falar sobre a importância das obras coerentes com a fé, das obras que sejam produto da fé. Mas ele já começa o texto dizendo, como que invocando, meus irmãos, não sejam crentes de um determinado tipo. Veja, meus irmãos, não tenham fé no nosso Senhor Jesus, Senhor da glória. E aqui é o único momento no Novo Testamento que Jesus Cristo é chamado de o Senhor da glória. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, de 5 a 11, vai justamente nos dizer que Cristo se esvaziou da sua glória para vir cumprir a sua missão redentora, salvadora. Ele se esvaziou da sua glória, mas aqui nós somos lembrados que Jesus Cristo é o Senhor de toda a glória, aquele sim que pode olhar de cima para baixo para todos, e não tem ninguém acima dele. No entanto, ele, quando aqui
esvaziou. Ele não nasceu na capital do Império Romano, mas nasceu numa cidadezinha desprezada e até desprezível. Ele não nasceu na casa de um juiz, mas de um carpinteiro. Ele se esvaziou da glória e é nele que cremos. E é por causa desse esvaziamento dele que podemos ser alguma coisa com vida eterna. Então Tiago começa a nos chamar a atenção sobre como tratar com justiça os ricos. Na segunda metade ele vai nos ensinar quem são os ricos, os verdadeiramente ricos, os ricos de maneira justa. E na terceira metade do capítulo ele vai nos falar por que não podemos errar no tratamento com os ricos. Qual a razão que temos para ser justos diante dos ricos? Então chama a sua atenção, meus irmãos, veja só. Ele diz: meus irmãos, não sejam crentes que fazem acepção de pessoas. Acepção tem justamente a ver com tratar pelas aparências. E quantas vezes as aparências enganam, não é, meus irmãos? Quantas vezes a gente olha para o rosto de alguém e fala, não fui com a cara dele. E aí depois você conhece e fala, poxa, como eu amo esse irmão, como eu amo essa irmã. Eu não ia com a cara dele, mas agora eu sei quem ele é. Ele está nos chamando a atenção justamente para isso. Literalmente, a acepção de pessoa é isso. Não sejam crentes que tratam pela aparência, pelo que você vê na face. E aí ele vai de uma forma prática mostrar no versículo 2 como se comportar na reunião de estudo da palavra. Porque veja, predominantemente a igreja começou a ser formada por judeus, e eles se reuniam nas sinagogas para estudar a palavra. E como nós já vimos, o Senhor Jesus disse que tinha um tipo deles, um modelo deles, que preferia os primeiros lugares nas sinagogas. Queriam pompa, circunstância, destaque. Queriam ser reconhecidos. Então, Tiago dá esse exemplo, que não era um exemplo absurdo. Era um exemplo que muitas vezes eu acho que eles viram. Chegava ali algum religioso, com uma porção de um bolo do livro da lei, que já era algo caríssimo naquela época, chegava ali com os seus dedos cheios de anéis, com seus trajes de luxo, mas também ali às vezes entrava um pobre, interessado em estudar a palavra, no mesmo ambiente que estava esse aqui. E eles dizem aqui que podia acontecer um tratamento diferenciado. Temos entre nós um principal, um mestre da lei. Vem cá, temos aqui reservado um banco, temos aqui reservado uma vaga no estacionamento, temos aqui uma cadeira reservada. E ao mesmo tempo, quando chegava o pobre, quem sabe um pedinte, enfim, alguém falava, fica aqui no fundo, para você não atrapalhar. Ou se não, senta aqui para baixo, onde estão os pés dos ricos. Senta aqui que você vai se incomodar com o chulé deles. Naquele tempo eles andavam de sandália, né, gente? Estou brincando, é literal isso. Isso é literal. E pasme, irmãos, ele está falando que isso acontecia não lá no palácio, entre os imperadores perversos. Quem conhece o mínimo, como eu conheço pouco de verdade, da história do Império Romano, sabe que era o imperador mais pervertido que o outro, era o imperador mais perverso do que o outro, era o imperador mais sujo do que o outro. Se ouve falar que entre banquetes dos nobres, só para ter uma noção de como que nem sempre riqueza está associada aos melhores costumes e às melhores práticas. Se fala que entre banquetes de nobres, muitas vezes eles comiam, aí quando não cabiam mais, eles
para estudar a palavra, não entre os imperadores pervertidos. E aí Tiago chama a atenção, dizendo: escuta, quando vocês fazem isso, quando vocês acham que um é mais especial do que o outro, porque a conta bancária de um é mais caprichada do que a da outra, vocês não estão se colocando no lugar dos juízes? Versículo 4. Quando vocês fazem distinção entre vós e vós mesmos, vocês não se tornam juízes, que já seria gravíssimo. Porque um só é justo e juiz. Um só tem condição de somar todas as provas, todas as testemunhas, de sondar o coração, de saber quais são as intenções e baixar uma sentença justa e inquestionável. Quando a gente julga o irmão, veja, queridos, é grave. É como se a gente dissesse: Senhor, sai daí do teu tribunal, que quem vai julgar agora sou eu. Isso já seria terrível. E não fosse apenas isso, quando a gente faz isso, ou quando alguém faz isso, a gente faz isso com a régua errada, com o padrão errado, com o valor errado. Porque, olha o que ele diz no versículo 4: vocês fazem isso tomados de perversos pensamentos pervertidos. E por vezes a gente acha que perversão é só, por exemplo, quando um homem abusa de uma criança. Isso é um pervertido. A gente às vezes acha que perversão é só quando a gente lê a história dos imperadores romanos e que faziam as suas festas repletas de imoralidades, de adultérios e todas essas coisas, e diz: como esses homens eram perversos. Quando a gente pensa num Hitler que fez as mais diferentes experiências, arrancando um pedaço do corpo de gente viva, ou no nazismo, isso é perversão. Mas, queridos, olha o que o texto diz: é um pensamento pervertido quando você acha que um irmão é melhor que o outro só porque um é mais rico do que o outro. Grave, né, irmãos? Grave. Então, como devemos tratar os ricos? Lembrando que eles são imagem e semelhança de Deus, tanto quanto os pobres. Lembrando que eles são tão gente quanto os pobres, que ninguém é melhor que ninguém. Aliás, as Escrituras Sagradas nos dizem que somos todos iguais. E ela nos nivela por cima, porque todos somos imagem e semelhança de Deus. Coroa da criação, homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, índios, asiáticos, africanos, todos são imagem e semelhança de Deus. Nivelou por cima, mas ela também nos nivela por baixo, porque caímos dessa beleza, dessa perfeição, não somos mais como podíamos ter sido. Diz a Bíblia: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que anda de BMW e o que anda de Fusquinha, o que nem Fusquinha tem e anda de Havaiana furada, o que mora no Iporanga e o que mora em Veleiros, todos, não importa. Então, assim, a gente deve ser crente. Veja, o texto começa falando: como é que vocês devem ser crente? Vocês devem ser crente não fazendo diferença entre um e outro por causa daquilo que cada um tem. Ou pior, que cada um aparenta, porque hoje em dia tem muito disso, né? Nós vivemos uma época de muita ostentação. Então, que o camarada posta lá na rede social, parece que ele tem uma vida de Roberto Justus, né? De Silvio Santos. O cara só come banquete, mas você vai ver a vida do cara, está precisando muito. Então nós vivemos essa época de ostentação, essa época de consumismo.
E desde crianças, nossas crianças já sofrem com isso. Eu lembro que eu sofria, porque eu ia de polguinha, de bamba cabeção, de chute. Sabe qual que é a bamba cabeção? Era aquele tênis que na frente assim tinha um pedaço assim de borracha assim. Não era o modelo mais bonito. Aí às vezes chegava um amiguinho na escola com New Balance. Não sei se você lembra, tinha esse tênis. Com ele, o pessoal aí tão jovem quanto eu vai lembrar. Nike. E aí ficava sofrendo que o amiguinho tem e eu não tenho. O pior é que depois a gente cresce e fica do mesmo jeito, achando que o irmãozinho é melhor que o outro, porque o sapato é mais bonito, porque o relógio é mais bonito, porque eu tenho um anel e eu não tenho. E Tiago está falando isso, não é ser crente não. Ser crente é não fazer distinção entre um e o outro por causa de aparência. É assim que vocês vão tratar os ricos. Aí a partir do versículo 5, ele vai falar quem é rico de verdade. Olha só que interessante. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Quem é rico aos olhos de Deus? Quem é rico aos olhos de Deus? Você já deve ter ouvido falar da famosa história do funeral de Alexandre o Grande, e que ele fez 3 exigências para o seu funeral. Primeira exigência: eu quero que o meu caixão seja carregado pelos médicos de pé, para que eles sintam o peso da incompetência de não terem conseguido livrar da morte Alexandre o Grande. Segundo pedido: eu quero que os meus tesouros sejam lançados no caminho para a cova, no meu cortejo fúnebre, para que as pessoas vejam que eu não consegui levar nada disso nessa terra. Terceiro: eu quero que as minhas mãos fiquem para fora do caixão, para o pessoal ter certeza que eu fui embora no vazio. É uma ilustração que nos faz pensar o que realmente vale a pena nessa vida. Quem realmente é rico nessa vida? Aqui o texto está falando, rico são os pobres. E é interessante, irmãos, como predominantemente há 2000 anos a igreja tem mais rico ou mais pobre como seus membros. O Senhor Jesus avisou: dificilmente o rico entra no reino dos céus. Ele não disse que não vai ter rico no céu, mas ele disse que dificilmente. O Senhor Jesus ensinou: bem-aventurado o pobre. É claro que ele não estava ensinando, não estamos ensinando o franciscanismo. Ninguém fazer voto de pobreza para alcançar o reino de Deus. Mas predominantemente a nossa população no Brasil tem mais rico ou tem mais pobre? Se você for nos Estados Unidos, se você for em qualquer país, a pirâmide social tem um pouquinho de rico. Aqui tem mais um bocão assim, que não chega na metade de classe média, e a grande maioria está ali para baixo, irmãos. Está ali para baixo. E na igreja vai ser diferente. Os membros da igreja vêm de onde? Vem desse mundo, dessa população injusta e desigual. E é dali que Deus tem trazido os seus eleitos. Paulo ensina, Deus chamou os que não são para envergonhar os que são. Nos dias de Constantino, imperador romano, ele vai até os cristãos para entender como é que aquele povo crescia com perseguição, com restrição financeira, sendo expulsos dos seus empregos, sendo expulsos das suas casas, e cresciam. Enquanto o Império Romano, com toda a máquina, despencava a ladeira abaixo, e já não é, e nunca mais será o que foi um dia. E aqui Tiago, aliás, o Espírito Santo, através de Tiago, nos diz: olha, os ricos são esses que são herdeiros e que têm a promessa do amor de Deus. Esses são os ricos. E no entanto, Tiago diz no versículo 6: vocês menosprezam os pobres. Lá no capítulo 5 ele
ele vai dizer em detalhes, mas aqui ele já introduz o assunto. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são os ricos que pagam pouco? Não são os ricos que levam vocês para os tribunais? É muito interessante, né, queridos? Acho que até hoje é assim. Quem tem muito, trata os seus devedores com o peso da lei. Cobra cada centavo do ladinho. E quem é pobre, muitas vezes, tem uma generosidade tão grande que fala, eu sei que você está me devendo R$5, mas deixa para lá. Eu sei que você está me devendo um corte de cabelo, mas deixa para lá, né, Valdir? De vez em quando aparece um lá que não consegue pagar, e você vai. Mas aqui eles estavam querendo cobrar, era pobre cobrando pobre. Era um absurdo. Ele diz lá no versículo 7, não são os ricos que blasfemam o nome de Deus, não são os ricos que falam mal de vocês, que denigrem vocês. Ué, quem é que perseguia cristão há 2000 anos atrás? Não eram as autoridades? Não eram os investidos de poder? E, no entanto, a igreja naquele momento ainda estava com os olhos cheios, empolgada e querendo que alguns desses ricos estivessem ali a todo custo no meio da igreja. E às vezes a gente cai nessa tentação, ainda hoje, né, meus irmãos? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós temos dentro da igreja gente humilde, gente que talvez não concluiu o primeiro grau, mas que conhece a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus com uma sinceridade, com um amor, com uma profundidade. Às vezes a gente nem lembra do nome desse irmão. E aí um belo dia entra pela porta da igreja o irmão fulano de tal, que é graduado, pós-graduado, doutorado, para o seu carro bonito ali na frente da igreja, em 3 meses já virou o diretor disso, o professor disso, o conselheiro disso. Queridos, ainda hoje esse erro se repete grandemente, flagrantemente. E o Espírito Santo nos adverte, não é para ser assim. Não é assim que trata os ricos. É lembrando que o teu irmão é tão caro quanto você, porque você custa o sangue de Jesus tanto quanto o teu irmão. Independentemente do endereço dele, independentemente do diploma dele, do título dele, da profissão dele, do que ele tem ou deixa de ter, o valor é o mesmo. O que é mais importante no corpo? Uma vesícula ou um coração? Tem gente que morre por causa da vesícula, não do coração. E a vesícula, às vezes, é aquele órgãozinho tão pequenininho que, quando tem uma pedrinha, o médico vai lá, arranca, você continua vivendo sem ele, né? Igreja é corpo de Cristo. Igreja é corpo de Cristo. Tem alguns com uma função mais evidente, mas tem alguns com uma função que você só lembra quando ele não faz. Você vai lá usar o banheiro e fala, poxa, ninguém colocou papel higiênico aqui. Mas tem um irmão caríssimo que todos esses anos tem feito isso e talvez você não deu graças a Deus por isso. Não é? Às vezes a gente cai nessa tentação. Então quem são os ricos? Os ricos são os filhos de Deus. São aqueles comprados pelo sangue de Jesus. Como tratar esses ricos? O texto já nos disse no início, sem fazer discriminação, sem fazer distinção. E por que devemos ser justos com esses ricos? Versículo 8 em diante nos diz: porque se você observar a lei rege, e o que é a lei rege? É a lei rainha, é a lei que rege todas as outras. Você sabe que a palavra de Deus tem várias leis, vários princípios, mas todas elas debaixo de um princípio principal. E qual que é o princípio principal? Versículo 8 está aí: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É assim que eu e você devemos fazer. Tratar o pobre do jeito que eu gostaria que eu fosse tratado, porque eu também sou pobre.
É assim que devemos tratar. Então, ele fala assim: se vocês, contudo, observassem a lei segundo as Escrituras, amar o próximo como a ti mesmo, mas vocês fazem acepção de pessoas, vocês estão cometendo pecado. Às vezes a gente tem como ele diz no versículo 4, um julgamento fruto de pensamento perverso. Por quê? Porque a gente perverte o direito. A gente fica indignado quando um político que desviou milhões é absolvido. Mas a gente não consegue absolver quem está devendo às vezes R$1 para a gente. Às vezes a gente cai nessa perversão de valores. E quando a gente faz isso, por que é? É por acepção de pessoa. E ele vai explicar que essa acepção de pessoa é tão grave quanto matar. Matar. E eu quero ler para os irmãos aqui, no catecismo da nossa igreja, como é que o catecismo de Westminster define o sexto mandamento: não matarás. Não sei se você já leu como é que o catecismo de Westminster define o sexto mandamento. Pergunta sempre. Aqui. Quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? É a pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster. Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação da nossa vida e de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus. O sossego mental, tirar a alegria de espírito e o uso sóbrio da comida, da bebida, remédio, sono, trabalho, recreio, por pensamentos caridosos, por amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento, palavras pacíficas, brandas e corteses, a longanimidade, a prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente, se perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Você sabia que tudo isso estava incluso na interpretação que os nossos irmãos do passado deram para o sexto mandamento, para não matarás? Não matarás inclui você fazer o que você pode para o bem-estar do teu irmão. Para o bem-estar. Quando você discrimina um irmão porque ele tem menos do que você está deixando ele em paz? No fundo, queridos, a gente discrimina algumas pessoas, é como se a gente pensasse assim: era melhor que não existisse. Eu prefiro esse tipo de gente em vez daquele. Percebe como é grave, tão grave quanto o assassino? As consequências são diferentes, mas a gravidade é a mesma. Porque ignora o valor da dignidade humana, ignora que a imagem e semelhança de Deus está no pobre e está no rico. Então, queridos, o Tiago segue dizendo: vocês devem tratar com justiça o rico e automaticamente o pobre, porque isso é a lei, isso é o amor. Você fica aí
sejam adúlteros, mas você é um assassino cada vez que você acha que o irmão não merece a mesma coisa que o outro. Cada vez que você acha que o irmão é mais importante que o outro. E ele diz: olha, se não adulteras, porém matas, você também transgrediu a lei. E aí ele termina nos chamando de novo à prática íntegra e não hipócrita. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Não somos juízes perfeitos, mas um dia estaremos diante do perfeito juiz. E o que vai valer naquele dia? O que vai valer naquele dia? Não é a tua conta bancária, não é o seu diploma, não é se você vem de uma família importante ou de uma família desconhecida, não é nada disso. O que vai valer naquele dia? É como você recebeu a misericórdia de Deus. Versículo 13 diz: o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia te triunfa sobre o juízo. Se você lembrar de como Deus, dono de todo ouro e de toda prata, olhou para você, pobre de espírito, você que não tinha nada para oferecer a Ele, e te amou e te salvou, e tocado por essa misericórdia, e alguém já disse que no latim, misericórdia vem de coração da miséria. Eu sei que aqui a palavra tem a ver com compaixão, com misericórdia, mas ilustra bem essa raiz latina de coração da miséria. Deus olha para nós, da nossa pobreza de espírito, e fala: esse aí não tem nada para me oferecer, mas eu vou comprar ele com o sangue do meu filho e vou tornar ele um rico e herdeiro para todo sempre. Quando alguém entende que foi alvo dessa misericórdia, ele vai ser misericordioso, como misericordioso é o Pai dele. Ele vai olhar para a pobreza, para a misericórdia, o que não tem, e vai dizer: puxa, o que eu posso fazer por esse? Em vez de discriminar, em vez de torcer o nariz, em vez de deixar para lá e tratar como se ele não existisse. O que eu posso fazer por esse pobre, já que um dia eu também fui pobre? É assim, queridos, que a gente é justo com os ricos e com os pobres. Lembrando de um Deus que não nos trata por aparência. Deus não julga conforme a aparência, Deus julga conforme o coração. Por isso que a gente busca ser cheio de misericórdia, lembrados que aquele que é rico se fez pobre por amor de nós, para que nós tivéssemos uma herança e fôssemos competentes para amar os nossos, amar os ricos, amar também os pobres e amar até os nossos inimigos. Irmãos, que a gente pratique corretamente os ritos, seja rico em amar, rico em perdoar, rico e cheio de misericórdia, prontos para ser julgados, cada vez menos julgando